Descubra o sinistro ritual proibido que custou a vida do meu pai. Revelações assombrosas. Lucas sempre sentiu que as sombras se moviam mais rápido à noite. O som da cidade ao redor do pequeno apartamento que dividia com a mãe ecoava como um lamento em sua mente. Ele mal conseguia perceber que passava as horas no supermercado, empacotando compras e escutando os murmúrios dos clientes, quando a sensação de que alguém o observava começou a crescer. O desaparecimento do pai, um homem cercado por segredos e mistérios, deixou um vazio profundo em seu peito e, pela primeira vez, pensou que talvez houvesse algo mais sombrio ali. A última mensagem de seu pai ressoava em sua mente. Desenterrar verdades. Quando as luzes de neon iluminavam a cidade, ela se transformava em um espetáculo de cores que contrastava com a escuridão que Lucas sentia em seu coração. Aquela região da periferia, antes familiar, começou a se tornar estranha. Os vizinhos, antes amigáveis, agora trocavam olhares furtivos e cochichos que pareciam estar, de alguma forma, direcionados a ele. Algo estava acontecendo e ele não sabia se deveria investigar ou se deveria se curvar e se esconder. Mas a curiosidade estava latente. Ele sabia que algo estava errado. As conversas sobre a Jurema, um espírito reverenciado em cultos obscuros, sussurradas entre as paredes do prédio como se fossem venenos, só aumentavam sua inquietação. Ele começou a perceber que a vida das pessoas ao seu redor se entrelaçava em um ritual proibido que ele nunca imaginou ser parte de sua realidade. Uma pressão parecia crescer sobre seus ombros, solidificando a certeza de que o espírito que muitos temiam não era o único a ansiar por justiça. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites se tornaram um pesadelo e a percepção de Lucas de que havia algo maligno no ar o deixou em estado de alerta. Quando decidiu confrontar um velho conhecido de seu pai, uma lanchonete deserta foi o ponto de encontro, o ar denso com o cheiro do carvão queimando. Ele se lembrou de como seu pai falava daquele homem, um ex-companheiro de trabalho. Os olhos cansados e a voz trêmula do velho não passavam segurança, mas sim um aviso. A cidade guarda segredos. Um pacto de silêncio que nós selamos, disse o homem, temendo ser ouvido. No entanto, o que o velho começou a contar fez o coração de Lucas disparar. Não apenas as vidas, mas também a presença de forças que não compreendemos estavam enraizadas na história que ele tinha ignorado. E logo, a sombra no canto da lanchonete chamou sua atenção. Antes que Lucas pudesse questionar, um grupo de figuras encapuzadas apareceu. Suas vozes apenas sussurros indistintos. Ele sentiu um frio na espinha. O terror o envolveu como uma rede, inescapável. O olhar do velho refletia a última luz de esperança, mas a presença dos encapuzados parecia condená-lo. Lucas sabia que precisava agir, mas a dúvida sobre em quem confiar pesou como um chumbo em seu peito. A vida de seu pai e a de todos ao seu redor estavam pendendo por um fio, e ele não poderia ignorar mais as verdades que o rodeavam. Entretanto, uma única pergunta ecoou em sua mente. O que mais ele estava prestes a descobrir nas sombras de sua própria comunidade? Tudo parecia se mover em câmera lenta quando as figuras encapuzadas começaram a se aproximar. Lucas sentiu um nó se formar em seu estômago, a adrenalina pulsando em suas veias. A lanchonete, que antes parecia um refúgio, transformou-se em um lugar de desespero e pavor.
O velho, que antes emanava uma aura de autoridade e respeito, agora estava paralisado, como se as sombras que cercavam o ambiente o aprisionassem. Você não deveria estar aqui, menino, sussurrou o velho, com um tremor na voz que deixava clara sua impotência. As palavras quase não chegaram aos ouvidos de Lucas, que não conseguia desviar os olhos dos encapuzados. Havia algo naquela escuridão que o atraía e o assustava ao mesmo tempo. O grupo parou a poucos passos dele, as capuzes cobrindo seus rostos e uma energia carregada pairando no ar. Um dos encapuzados deu um passo à frente, e Lucas sentiu a pressão de um olhar invisível fixo nele. Você vem buscando a verdade, não é? A voz era profunda e ecoava de forma inquietante, como se as palavras carregassem um peso maligno. Lucas hesitou. A verdade estava em sua mente, mas ele nunca imaginou que viria a esse ponto. O que vocês sabem sobre meu pai? Ele se atreveu a perguntar, sua voz tremendo. O silêncio na lanchonete parecia um grito ensurdecedor. Seu pai pagou um preço alto por se intrometer em assuntos que não lhe diziam respeito. Nós sabemos que ele começou a contar segredos que não deveriam ser revelados, continuou a figura. E você, Lucas? Terá que decidir se também deseja pagar esse preço. No fundo de seu ser, Lucas percebeu que já tinha tomado essa decisão. A dor de perder o pai era insuportável, e a ideia de viver sem descobrir a verdade era igualmente aterradora. E o que é que eu preciso fazer? Perguntou, tentando soar mais corajoso do que realmente se sentia. Seguir o caminho que ele começou. O ritual da Jurema não é apenas uma lenda. A cidade clama por justiça e há aqueles que estar atentos às energias que você não pode imaginar. Disse a voz, carregada com uma promessa macabra. Mas saiba que um preço será cobrado. Prepare-se para as consequências, Lucas. Neste instante o velho bradou. Vocês não têm o direito de fazer isso. Ele é apenas um menino. Mas sua voz era abafada pelos murmúrios dos encapuzados que começaram a repetir um cântico em uma língua desconhecida. Lucas sentiu o ar se tornar denso, como se as paredes do lugar estivessem se fechando ao seu redor. Ele queria correr, mas algo prendia seus pés ao chão. Era como se as sombras vagassem ao seu redor, sussurrando segredos que ele não estava pronto para ouvir. Do lado de fora, a cidade pulsava. Mas dentro daquela lanchonete, o tempo parecia ter parado. E, entre a tensão crescente, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. E se as verdades que ele buscava fossem ainda mais terríveis do que a escuridão que agora o envolvia? As figuras encapuzadas se avançaram, e Lucas sentiu um impulso súbito de agir. Ele se viraria para a porta e correria, ou enfrentaria a escuridão que o chamava. As sombras estavam sedentas por um novo ritual, e ele poderia ser a chave para libertá-las. No fundo de sua alma, uma certeza o tomou. Tudo estava prestes a mudar. O que ele descobriria em seguida poderia finalmente trazer resposta ou condenação. E enquanto a lanchonete se tornava cada vez mais estranha, uma nova pergunta reverberou em sua mente. Ele estava realmente preparado para o que estava por vir? O cântico dos encapuzados cresceu em volume, reverberando nas paredes da lanchonete como um tambor macabro. Lucas estava paralisado, o corpo em carvão, o coração pulsando rápido como se quisesse escapar do peito. Ele sabia que precisava agir, mas o medo o mantinha preso. Um grito o ecoou de volta à realidade. Você precisa correr, agora. O velho, com os olhos arregalados e uma expressão de desespero, parecia lutar contra as sombras, como se fossem cordas invisíveis que o prendiam. Enquanto os encapuzados continuavam com o cântico, Lucas sentia uma força estranha se arrastando dentro dele, uma mistura de coragem e desespero. Ele não sabia se a resposta para a verdade estava adiante ou se era melhor fugir, mas a curiosidade o empurrava para frente. Afinal, sua vida nunca teve significado sem o seu pai. E agora, ele estava prestes a descobrir o que realmente havia acontecido.
O encapuzado que estava à frente fez um gesto, e imediatamente as outras figuras silenciaram. A escolha foi feita, Lucas, disse em um tom imponente. Você está prestes a se conectar com as forças que há muito aguardam por você. O ritual da Jurema exige um sacrifício, e o primeiro passo será aceitar seu papel. A voz era um eco de sedução sombria, capaz de voar pelas profundezas da alma. Sacrifício? Lucas perguntou, sua mente correndo. Algo dentro dele não gostou desse termo. O velho gritou, não acredite neles. A autoridade da voz cortou a tensão, mas Lucas já estava sentindo o chamado da escuridão, quase como um suave e carinhoso sopro no ouvido. Ele começou a se mover, um pé à frente do outro sem poder evitar. Era uma dança estranha, puxada pelas sombras. No entanto, ao invés de seguir em frente, ele parou e olhou nos rostos encapuzados, buscando alguma fraqueza, um rastro de humanidade. Mas tudo o que viu foi a escuridão esmagadora, cada figura um monstro em uma tela de pesadelos. Um deles, mais alto e largo, levantou a mão e fez um sinal para que Lucas se aproximasse. O brilho de algo metálico refletiu em sua mão. A faca. Lucas sentiu o pânico elevar-se. Eles vão te usar. Corra! É a sua chance. O velho gritou, mas a voz dele se perdia bem diante da crescente sinfonia de cânticos. Ele terminou por perder a percepção do tempo. Algo dentro de Lucas se quebrava. Ele não estava pronto para se tornar a próxima vítima, mas o medo de permanecer na ignorância pesava ainda mais. Um impulso incontrolável tomou conta dele, e antes que pudesse raciocinar, ele estava na porta. Sentiu as correntes da escuridão se rompendo quando finalmente atravessou a linha de sombra. Mas, assim que seus pés tocaram o chão do lado de fora, um grito estridente cortou o ar. O peso do estigma transformou-se em uma corrida frenética, e só então ele percebeu que não estava fora de perigo. As figuras encapuzadas emergiram na rua, cercando-o rapidamente. Você não pode escapar do seu destino, Lucas. Gritaram em uníssono, uma cacofonia que se transformou em um rugido ensurdecedor. Ele olhou para os lados, todas as direções bloqueadas. A cidade ressoava como um eco das trevas. Ele precisaria enfrentar a verdade, mas a certeza de que sua busca pela resposta poderia levá-lo para um abismo ainda mais profundo era uma sombra pulsante em sua mente. Qual magia poderia uma simples faca das sombras desencadear? E quem seria o verdadeiro sacrifício nessa história? Lucas sentiu o tempo se esticar enquanto olhava para o ritual sinistro que arrebatava sua vida. No fundo de sua mente, uma pergunta doía mais que todas as outras. Seria ele a chave para liberar as verdades ou para abrir a porta do inferno? As sombras dançavam ao redor de Lucas enquanto ele tentava encontrar uma saída. O pânico dominava seus sentidos e as figuras encapuzadas se moviam de maneira hipnotizante, como se estivessem em uma balança entre a vida e a morte. O som de seus cânticos reverberava na mente de Lucas, invadindo seus pensamentos como uma caçada implacável. O velho tinha razão. Aquilo não era só um ritual qualquer. A escuridão estava viva, alimentando-se do medo e da dúvida. Você não pode fugir. As vozes ecoavam como um trovão na sua mente, misturando-se com o batimento do seu coração, que disparava em um ritmo frenético. Lucas olhou ao redor, buscando uma saída, mas cada esquina parecia levar a um lugar mais obscuro. Ele começou a recuar, mas as figuras se aproximavam, imparáveis. A ponta da faca reluzia sob a luz fraca da lua. Era um lembrete do que estava em jogo. A voz imponente do encapuzado ressoava novamente. Este é o seu destino, Lucas. Aceite-o ou enfrente as consequências. O peso da ameaça era palpável, como um manto de aço envolto em sombras. No fundo da sua mente, uma lembrança surge como um trovão. O sorriso do seu pai naquela tarde ensolarada, rindo enquanto empunhava uma faca semelhante. O que houve com ele?
O que realmente acontecera naquela noite fatídica? Esse ritual começou a revelar suas entranhas podres e uma única ideia fixou-se em sua mente. Ele precisava da verdade. Seus instintos gritaram. Ele não podia se render nem acreditar naquelas vozes. Com um grito desesperado, ele se lançou na direção contrária às figuras encapuzadas, a adrenalina o impulsionando. Ele precisava escapar, precisava ver o que havia ao redor, mas a rua estava vazia, como um deserto esquecido. Lucas correu sem destino. Entre as sombras e murmúrios, ele sentiu que era observado. Era como se as próprias paredes da cidade o espionassem, esperando o momento certo para retribuir. A cada esquina, ele podia ver as figuras dançando, seguindo-o, como se fossem sombras de seus próprios medos. Ele virou para o beco que levava à calçada dos fundos de uma velha loja. Aquela passagem era estreita, mas oferecia uma chance de confundir os perseguidores. Contudo, havia algo ali. Um cheiro forte de carne podre e um leve eco de risadas distantes, rindo dos desamparados. Assim que chegou ao fim do beco, Lucas ficou paralisado. Um altar grotesco se erguia diante dele, repleto de velas queimadas e fotos antigas. E ali, no centro, havia a imagem de seu pai, esculpida em uma madeira escura. A expressão de pavor estava inscrita em seu semblante, como se estivesse preso na mesma prisão de sombras que Lucas enfrentava. Ele não podia acreditar. O que aquilo significava? O desespero se misturou à determinação, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. A verdade sobre o que aconteceu com seu pai estava a poucos passos, e a cidade inteira parecia sussurrar. Você finalmente chegou, disse uma voz suave. Lucas virou-se rapidamente, o rosto esculpido em temor. Um dos encapuzados estava atrás dele, mais próximo do que nunca. Mas agora você precisa decidir. Você vai se juntar a nós ou será o próximo sacrifício? O chão sob seus pés parecia se abrir, e Lucas entendeu que a luta estava apenas começando. O que realmente esperava por ele além da escolha? Seria uma resposta ou uma condenação eterna? Enquanto a figura encapuzada se aproximava, Lucas percebeu que a escada da verdade estava coberta de sombras, e ele não tinha ideia do que ainda podia perder. A figura encapuzada estendeu a mão, como se quisesse tocar o rosto de Lucas. O garoto recuou, sentindo o frio da madeira escura do altar que o prendia. A sensação era estranha, como se o espaço estivesse se comprimindo em torno dele. O ar estava denso, carregado de umidade e um cheiro característico de mofo e decomposição. A encapuzada não era mais que um sussurro de trevas, mas suas intenções soavam claras como um grito em uma madrugada silenciosa. Escolha logo, garoto. A voz soou mais ameaçadora, e Lucas concluiu que a suavidade não escondia bondade. Era um convite à ruína. Ele precisava de tempo. Um golpe de lucidez atravessou sua mente desordenada. Em vez de reagir de forma desesperada, ele decidiu inverter a situação. E se eu não fizer nada? E se eu simplesmente me recusar? A coragem calou seu coração, mesmo que a inquietação ainda pulsasse como um tambor frenético. A figura deu um passo à frente, quase como se fosse uma sombra viva se estendendo. Você acha que tem escolha? Aqui não há espaço para rebeliões. As outras sombras, ainda em movimento, agora pareciam mais próximas, mais dispostas a cercá-lo. Lucas percebeu que o ritual não se tratava apenas de uma carga de horror sobrenatural, mas estava intrinsecamente ligado à sua própria vida, à vida de seu pai. O peso da história deles envolvidos ali era profundo e inescapável. Lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto, mas ele as espremia, tentando manter a cabeça erguida. A cena diante dele era terrível, quase um espelho quebrado de sua própria história. O que aconteceu com meu pai? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. O que ele fez para merecer isso? Um riso ecoou pelas paredes do beco.
o som do riso misturado ao choque. Ele foi corajoso, um dos poucos que desafiou o que temos aqui. Mas você tem outro destino, Lucas. O mesmo destino que ele teve. As palavras caíram como uma bomba em meio ao vazio, e Lucas se sentiu como se o chão estivesse se movendo sob ele. Assim como seu pai, ele estava preso em um lugar onde decisões eram seladas em sangue. Mas havia uma diferença. Lucas ainda tinha uma escolha, mesmo que a opção de se juntar àquela obscura seita pesasse em seu coração. Ele precisava saber mais. Se não podia vencer os encapuzados agora, talvez pudesse entender do que se tratava aquele ritual, oxigenar suas ideias e moldá-las para uma fuga. O que vocês fazem aqui? O que precisam de mim? O tom de sua voz se tornava mais firme, afastando o medo que o cercava. A figura esboçou um sorriso sombrio, que em nenhum momento atingiu seus olhos. Você é parte de uma corrente. A continuidade. Sabemos o que sua família esconde. E você herdou um papel essencial nesse teatro. Outra sombra se adiantou, gesticulando com um movimento elegante, desenhando um caminho de sombras. Venha, Lucas, vamos apresentar o que sua linhagem pode oferecer. A verdade está mais perto do que você imagina. Você só precisa olhar através do véu. Com cada palavra, as vozes e as sombras pareciam mesclar-se, prendendo Lucas em uma teia de curiosidade e terror. Uma porta se entreabriu em sua mente. O desejo de entender sua própria história agora competia com o medo entranhado. Ele hesitou, mas ao olhar para o altar e seu pai esculpido, a curiosidade começou a aninhar-se em sua mente, como uma serpente que seduz diretamente o seu medo. O que estou prestes a descobrir? Ele pensou. O impulso de saber o arrastava, e uma parte dele desejava se libertar daquele pesadelo. Vamos, Lucas. A voz sussurrante o convencia. A verdade o aguarda. Antes que pudesse perceber, Lucas estava um passo à frente, sem saber que estava se aproximando de um abismo que revelaria segredos muito além de sua compreensão. O terror estava longe de acabar, e cada passo se mostrava como uma ladeira descendente em direção ao que mais temia. Mas havia mais à espreita, sombras ocultas que observavam seu movendo-se. Ele não fazia ideia de que outros segredos o aguardavam nas profundezas. E ao virar do beco, Lucas pode ver uma luz distante piscando. Mas não era um farol de esperança, era algo muito mais sinistro. Siga-me, se tiver coragem. As sombras sussurraram em uníssono, revelando que o verdadeiro teste de Lucas estava prestes a começar. Os ecos das palavras sussurradas flutuavam no ar, envolvendo Lucas como um manto pesado. Ele hesitou, olhando para a luz distante. O que poderia ser? Um símbolo de esperança ou uma armadilha ainda mais sombria? A luz pulsava, quase como um batimento cardíaco, atraindo-o, fazendo seu coração disparar. Não olhe para trás, Lucas. A figura encapuzada insistiu, agora com uma voz que misturava firmeza e sedução. Aquelas sombras dançantes pareciam ansiosas, como se fossem as guardiãs de um segredo guardado a 7 chaves. Com um passo decidido, ele se aproximou da luz. O cheiro de mofo ficou mais forte, quase o sufocando, mas ele ignorou. O espaço parecia fechando, como se as paredes estivessem se movendo em seu redor, mas a curiosidade o guiava. Ele precisava saber. Quando a luz se aproximou, Lucas percebeu que não era uma fonte simples. Estava imersa em um brilho prateado, pulsando como uma estrela em meio às trevas. Com o coração na boca, ele avançou. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. A verdade está no cerne do seu ser. A sombra ao seu lado murmurou, sua voz ecoando em suas entranhas. Você não pode fugir do que é. Chegou a hora. O brilho se intensificou, revelando uma série de símbolos nos muros do beco, entalhados em uma linguagem antiga.
Aqueles símbolos pareciam se mover como se estivessem vivos. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada um deles parecia contar uma história de dor e sacrifício, e ele, de alguma forma, estava atado a elas. Isso é o que seu pai encontrou, o que ele desafiou. A figura continuou. E agora é sua vez de decidir se continuará sua luta ou obedecerá. As sombras cercaram Lucas, pulsando como uma massa viva. Ele podia sentir o peso dos olhares viscerais, pressentindo a expectativa. O medo e a curiosidade se entrelaçavam como um nó apertado em seu peito. Ele não podia ignorar a verdade que se espremia dentro dele, uma sabedoria ancestral que o chamava para o desconhecido. Inicie o ritual, Lucas. Uma nova voz emergiu do grupo, profunda e reverberante. A única maneira de conhecer é fazer parte disso. Aceite a herança que você possui. Lucas encarou o altar, a imagem de seu pai esculpida em dor e sacrifício. A cada segundo, a conexão com ele se intensificava. O que seu pai fez, apesar de ameaçador, agora parecia um chamado para que ele se tornasse o que sempre estava destinado a ser. Com medo, mas também com coragem, ele pronunciou uma palavra sussurrada que estava em sua mente. Sim, instantaneamente, o chão sob seus pés tremeu. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar intensamente, desenhando um padrão que iluminou o beco em uma dança frenética. As sombras riram, não com zombarias, mas com um brilho de aprovação. Lucas fechou os olhos, sentindo a energia pulsar dentro dele, como se estivesse se preparando para uma explosão de poder. Entretanto, ao abrir os olhos, ele viu algo que paralisou seu coração. Pessoas emergiam das sombras, rostos conhecidos e outros desconhecidos, todos com olhares vazios e desolados. Eram almas perdidas, e Lucas percebeu que não estava apenas em um ritual. Ele estava prestes a tomar parte em um ciclo de sacrifício que envolvia sua família e aqueles que foram tragicamente perdidos. Não pode ser. Sua voz falhou, um misto de desespero e pavor. Mas a figura encapuzada se aproximou, seu olhar vingativo penetrante. Está apenas começando, garoto. Prepare-se para reconhecer o custo da verdade. Um novo pavor se apossou de Lucas. Ele tinha mergulhado em um abismo de antigos rituais. Mas o que o esperava nas profundezas do desconhecido poderia custar mais do que sua sanidade. Ele não sabia se poderia retornar. As sombras começaram a se mover de forma frenética ao seu redor, convidando-o a mergulhar mais fundo na escuridão. E, em meio ao caos, uma nova verdade se formava. Algo que ele não havia imaginado. Uma escolha se desenhava no horizonte, e Lucas percebeu que, por mais que tentasse fugir, o preço de sua própria herança ainda estava por vir. A luz prateada pulsava. Uma onda de energia que percorria todo o corpo de Lucas enquanto a confusão se instalava. Ele olhava para os rostos emergindo das sombras, figuras familiares e estranhas que pareciam refletir dores nunca curadas. O desespero o cercava, comprimindo seu peito e limitando sua respiração. Que tipo de sacrifício estava prestes a se desenrolar ali? Lucas. Uma voz familiar o chamou e ele reconheceu o timbre suave de sua mãe. Ele a viu entre as almas perdidas, seu rosto pálido e olhos vazios. Aquela visão cortou seu coração como uma faca afiada. Ajude-nos. As palavras dela eram um sussurro, mas a angústia na voz reverberava nas paredes ao seu redor. Ao mesmo tempo, a figura encapuzada se afastou, gesticulando com suas mãos escuras para que ele se aproximasse do altar central, onde o brilho parecia aumentar em intensidade. A atmosfera se tornava elétrica, sacudindo as nuvens de medo que cercavam Lucas. Ele girou a cabeça tentando buscar uma saída, mas as sombras se moviam como se fossem uma extensão do chão, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. A luz,
Antes brilhante, agora resplandecia com um tom ameaçador, transformando-se em uma trilha de promessas dilaceradas. É aqui que tudo começa. A figura encapuzada disse, sua voz um eco cortante que penetrou os pensamentos de Lucas. Você está prestes a desvendar o que seu pai nunca teve coragem de fazer. Aceite seu destino. Eu não vou fazer isso, Lucas gritou, o desespero inflamando sua defesa. Mas as palavras mal saíam de sua boca antes de se perderem em meio às risadas das sombras. Elas brincavam com sua fragilidade, como se soubessem que o atormentavam. A luz forte pareceu zumbir e, involuntariamente, seus pés se moviam em direção ao altar. Uma força invisível o atraía, um chamado inexorável que arrancava qualquer resistência que restava. Quando ele finalmente chegou, uma chama quente e vibrante pulsava sob seus dedos. Ao tocá-la, uma visão assistiu ao seu redor. Lembranças invadiram sua mente. Seu pai, ajoelhado, olhos apertados em prece, sussurrando as mesmas palavras que agora ecoavam em seus próprios lábios. Era um ritual de proteção, um grito por ajuda que não foi ouvido. A lâmina do passado cortou seu coração enquanto o horror da verdade se revelava. Cada alma ao seu redor era uma parte de sua história maldita. Lucas, você deve ser o novo guardião. Uma voz reverberou em sua mente, agora indistinta das sombras. A única forma de libertá-las é através do sacrifício. Você ou elas. E seu pai, ele falhou na hora de escolher. O pavor tomou conta dele, fazendo seu estômago contorcer. A responsabilidade pesava sobre seus ombros, mas a ideia de sacrificar uma única alma para salvar a outra era mais do que cruel. Ele acreditava que existia outra saída, que a escuridão não era o único caminho. Eu posso mudar isso, ele gritou, mas as risadas apenas aumentaram. Em uma fração de segundo tudo parecia mudar. O altar começou a tremer e os símbolos nas paredes ganharam vida, subindo em rotação enquanto ecoavam gritos de dor e súplica. Lucas sentiu que a decisão se aproximava, como uma lâmina suspensa sobre sua cabeça. Escolha agora, Lucas. A figura encapuzada ordenou, sua voz agora um rugido de desespero. Com o coração pulsando no ritmo frenético da luz e as sombras se agitando à sua volta, Lucas teve uma ideia. Se ele pudesse confrontar a origem daquele ciclo, talvez ainda conseguisse salvar sua família e as almas perdidas ao seu redor. Mas isso exigiria algo que ele não tinha certeza se conseguiria fazer. E se ele estivesse errado? E se tudo isso fosse uma armadilha? A verdade pressentida estava à sua frente, mas o que ele precisava fazer era arriscar-se a mergulhar na escuridão, em busca da salvação que não sabia se realmente existia. Uma escolha estava prestes a ser feita. E no meio da tempestade de almas e poder, Lucas percebeu que a verdadeira batalha era por sua própria alma. O altar bruxuleava, a luz agora pulsando com uma intensidade quase dolorosa. As sombras dançavam freneticamente, como se estivessem vivas, implorando e gesticulando em um teatro de terror. Lucas respirava rápido, sua cabeça girava, e ele se perguntava como tudo isso havia chegado tão longe. O frio em sua espinha não se comparava ao calor que emanava do altar. Um calor que ameaçava consumi-lo, como se estivesse prestes a ser engolido pelo fogo. Se você não escolher, tudo estará perdido. A voz da figura encapuzada era um trovão, ressoando nas paredes como uma maldição. Cada palavra fazia ecoar o medo em seu peito. Ele olhou novamente para sua mãe, uma alma perdida entre as muitas outras, mas era apenas a figura dela, envelhecida e marcada pela dor, que ele conseguia ver claramente. Lucas, você pode parar isso. Apenas faça a escolha certa. As palavras dela soaram como um lamento, um eco de esperanças quebradas. Ele lutou contra a força invisível que o puxava, sentindo-se dividido entre a necessidade de salvar sua mãe e a angústia de sacrificar outra vida. Não!
Ele berrou, e o eco de sua voz parecia cortar a escuridão. Eu não sou como ele. Eu não vou repetir o mesmo erro. As sombras pararam. O silêncio abrupto se instalou. Todo o ambiente pareceu prender o fôlego, esperando a escolha que poderia mudar tudo. Lucas olhou o altar, e por um momento, a luz pareceu hesitar, como se estivesse esperando, refletindo sua hesitação. Um segundo de clareza. E então, em um instante de determinação, ele decidiu que lutaria. Era hora de enfrentar a origem da maldição, o verdadeiro nó que unia todas aquelas almas. Se você quer me forçar a escolher, então eu escolho investigar a verdade, declarou desafiando a figura encapuzada. Eu quero entender o que aconteceu com meu pai. Isso é uma maldição, não um sacrifício. No mesmo instante, as sombras começaram a se agitar, como se estivessem se ofendendo pela sua ousadia. A figura encapuzada fechou seus punhos e exalou uma risada baixa, mas carregada de raiva. Você realmente acredita que pode escapar do seu destino? A verdade que você busca é mais profunda e escura do que imagina. Você só está adiando o inevitável. Com aquelas palavras, a luz prateada intensificou-se, criando um turbilhão de energia ao seu redor. Os rostos das almas perdidas começaram a se distorcer, suas expressões misturadas entre esperança e desespero. Lucas sentiu uma pressão maior sobre ele, como uma onda capaz de arrastá-lo para o fundo de um abismo. Ele fechou os olhos e mergulhou fundo na sua mente. Se existia uma verdade a ser descoberta, precisava encontrá-la antes que as sombras o aprisionassem de vez. Com sua respiração ofegante, começou a lembrar-se das histórias de seu pai, contadas em noites de tempestade, quando a luz da lareira os aquecia. Ele sempre falava de um ritual secreto, um que deveria ter sido guardado a 7 chaves, capaz de romper laços de dor e sofrimento. Era isso. Se havia uma chance, precisava encontrar esse ritual. Se não conseguisse, as almas ao seu redor, inclusive a de sua mãe, estariam condenadas para sempre. Eu vou descobrir a verdade, gritou em um impulso renovado. Mas antes que pudesse agir, o chão sob seus pés estremeceu e uma fenda se abriu, revelando uma escuridão ainda mais densa. As sombras reagiram com um grito agudo, como se reconhecessem a ameaça de sua determinação. A figura encapuzada se aproximou, seu sorriso se distorcendo em um semblante demoníaco. Se você quer a verdade, Lucas, prepare-se. Ela virá com um preço que você nunca imaginou. O altar começou a girar, seus símbolos ganhando vida e forma ao seu redor, enquanto Lucas se via sendo puxado para dentro da escuridão que se expandia, seu coração acelerando a cada batida. Ele se sentia prestes a descobrir a verdade. Mas seria essa verdade uma armadilha? O que realmente havia acontecido com seu pai? E a que custo ele buscaria essa resposta? Os ecos das almas perdidas preenchiam o ar, e antes que pudesse formular uma resposta, Lucas foi tragado pela fenda, o chão sob seus pés desaparecendo. E na escuridão, um último pensamento passou por sua mente. Onde isso vai me levar? Lucas sentiu seu corpo sendo sugado em um redemoinho de sombras, a escuridão apertando-o como um abraço letal. Ele teve a sensação de que a própria terra se desintegrava ao seu redor. O mundo conhecido desaparecera e à sua volta, vozes chorosas e suplicantes o rodeavam, como um coro dissonante, misturando lamentos de dor e mágoa. Quando finalmente ele se viu em um novo ambiente, a visão era ainda mais perturbadora. Uma floresta densa, erma e envolta em uma neblina espessa. Árvores retorcidas, com troncos nus e galhos garras, pareciam se inclinar como se o seguissem, cada sombra projetando um rosto familiar. Um eco daquelas almas perdidas que ele vira antes. Lucas sentiu o estômago revirar, não conseguindo distinguir se era a adrenalina ou a revolta do medo. Ele respirou fundo, tentando se acalmar, mas o ar estava impregnado de um cheiro acre, como de carne dilacerada.
Lucas. A voz de sua mãe soou, fraca e distante, mas suficiente para acionar uma onda de pânico em seu peito. Vá embora. Não olhe para trás. Eu vou te salvar, gritou. Mas a resposta que obteve foi apenas um sussurro na brisa, como se o vento levasse suas palavras para longe. A floresta era um labirinto de terrores. Seu coração batia de modo frenético enquanto ele avançava. Na distância, um brilho tênue chamava sua atenção, quase reluzindo entre as folhagens. Um impulso o guiava. Uma força desconhecida o atraía para lá. A cada passo, uma sensação de desespero o acompanhava, como se alguma coisa o observasse. Quando finalmente chegou ao brilho, descobriu um círculo espacioso, onde folhas, galhos e ossos estavam dispostos em uma forma ritualística. No centro, um outro altar, mais baixo e sem símbolos visíveis. Mas uma presença estava ali, invisível e palpável, um peso no ar que o fazia sentir-se pequeno e impotente. E então, uma visão. Imagens distorcidas começaram a surgir como uma tela de cinema. Lucas viu seu pai, em uma sala mergulhada em sombras, envolto por figuras encapuzadas realizando um ritual. Os rostos de quem estava ao seu redor eram similares ao dele, pessoas de sua família, mas estranhamente distorcidas. Sacrifício. Sussurrou uma voz feminina e conhecida, mas Lucas não conseguia identificar. Diante daquela cena horrenda, ele se lembrou das palavras da figura encapuzada. A verdade que você busca é mais profunda e escura do que imagina. Pânico e raiva cresceram dentro dele. Tudo parecia se entrelaçar. A dor de sua mãe e a culpa do seu pai. Foi por isso que ele se foi? Para salvar vocês? As sombras começaram a se contorcer e a se agitar, respondendo à sua desesperada interrogação. Com o coração na garganta, Lucas percebeu que a única maneira de salvar sua mãe era desvendar aquela assombrosa verdade. Ele se pôs em pé, decidido a resistir ao medo que o envolvia. Eu não vou deixar que continue assim. Vou enfrentar a verdade. Num instante a névoa começou a se dissipar, revelando o que parecia ser um livro antigo, exalando energia pulsante, uma capa feita de alguma pele macabra, com inscrições em uma língua desconhecida, mas que chamavam a atenção. Atendendo a um impulso inconsciente, Lucas estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram o livro, uma onda de visões assolou sua mente. Ele viu rostos perdidos, almas capturadas e rituais macabros. Sentiu a dor e o desespero daqueles que estavam presos ali. E mais uma vez, a risada da figura encapuzada ecoou em sua mente. Todo sacrifício tem um preço, Lucas. Está disposto a pagá-lo? O que ele faria agora? Com o livro em mãos e a oferta da figura ecoando em sua mente, Lucas se viu diante de uma escolha fatídica. Enquanto a neblina se espessava ao seu redor, uma pergunta pairava no ar, carregada de tensão. Até onde você irá para descobrir a verdade? As sombras começaram a dançar novamente, e Lucas sabia que os reais horrores estavam apenas começando. O calor da verdade começou a se espalhar por Lucas, enquanto ele segurava o livro enigmático com uma mistura de medo e determinação. Era como se suas páginas vibrassem, pulsando com uma energia antiga que iria além do que ele poderia entender. A decisão que precisava tomar estava carregada de graves consequências, e o peso da herança que ainda não compreendia se tornava cada vez mais opressivo. Até onde você irá para descobrir a verdade? A voz da figura encapuzada ressoava em seu cérebro como um eco incessante. Lucas fechou os olhos, as imagens das almas perdidas e o sofrimento da sua mãe começaram a formar uma tempestade de emoções dentro dele. Ele não poderia simplesmente aceitar o que os encapuzados esperavam dele. Seria um novo ciclo de dor. E ele se recusava a ser parte de mais um sacrifício. Eu não serei um sacrifício, gritou, a voz cheia de bravura, apesar do tremor em seus joelhos.
Ele sentiu a força ricamente pulsante do livro, como se a própria confirmação de sua escolha estivesse em suas mãos. Ele passou a mente pelas páginas, sentindo o peso de cada história de dor e deslizes de traumas. As sacrificialidades cravadas por aqueles que viam suas próprias almas sendo arrancadas. A dor o cercava, mas também trouxe uma força inesperada, a compreensão de que somente ele tinha o poder de quebrar essa maldição. À medida que suas mãos passavam pelas páginas, conheceu rituais de libertação, modos de libertar as almas aprisionadas. O que precisava fazer era tanto simples como aterrador. Ele tinha a chave para inverter o ciclo. Se a verdade exige sacrifício, então que seja o sacrifício de quem arruinou tudo. Sua voz saiu com uma fúria ardente. Os encapuzados ao longe começaram a se agitar, como se sentissem sua determinação inabalável. Ele não tinha certeza de como, mas estava pronto para lutar por sua mãe e pelas almas perdidas. A energia do livro começou a raiar. Sua luz se expandia ao redor do altar, envolvendo-o em um brilho que afastava as sombras. Um olhar severo surgiu no rosto da figura encapuzada. Você não sabe o que está fazendo, menino. Uma escolha errada e você condenará todos ao seu redor. Então me mostra o que você realmente é, e eu irei decidir. Lucas desafiou, a verdade pulsando em suas veias. Com um gesto impulsivo, ele abriu o livro mais uma vez e começou a recitar as palavras que viram ali. Elas brotaram de sua boca como um canto poderoso, uma invocação antiga que nascia da batalha interna por justiça. As sombras ao redor começaram a se agitar freneticamente, como se sentissem a ameaça se aproximando. O ar parecia pesado, a tensão aumentando como um fio prestes a estourar. Enquanto as impressões da verdade se equilibravam em um fio, a luz pulsante aumentou em consecutivas explosões, feita de energia espiritual, abrindo um portal entre o presente e o que estava além. Que os que foram enganados voltem para as sombras. Lucas gritou, um grito que ecoou na bruma pesada. As almas aprisionadas começaram a se erguer, vozes catárticas cortando a neblina, reverberando sua libertação. Ele sentiu um poder avassalador crescer em seu peito, um poder que poderia equilibrar a balança de vidas. As figuras encapuzadas pareciam agora pequenas, seladas sob a onda de luz. Como se o ritual cobrasse vida, a verdade que ele tanto desejava veio à tona. A revelação das memórias de seu pai, da luta dele contra aqueles que dominavam o assombro, quebrando o ciclo que ele mesmo não teve a força para concluir. O velho que o alertou anteriormente surgiu entre as sombras. Lucas, não é suficiente trazer a verdade à luz. Você deve confrontar o coração da escuridão, que mantém todos amarrados. E onde está esse coração? O que eu preciso fazer? Lucas perguntou, imerso na energia que o cercava, suas palavras ardendo com fervor. Precisamos unir nossas forças. Esta cidade nunca aceitou a luz, então devemos lutar pela liberdade de todos, disse o velho agora como um guia. Com suas instruções, Lucas começou a controlar a energia que crescia a cada palavra que recitava. O eco das almas ecoava, a verdade finalmente sendo revelada. As sombras recuaram, enquanto Lucas canalizava a luz do livro para confrontar os encapuzados. Eles começaram a dançar frente à força que se ergueu em forma de tempestade, como um furacão alimentado pela verdade. Agora, Lucas, corte o laço da escuridão. A voz do velho ecoou novamente, ameaçando atravessar o abismo de escuridão. Com um grito de determinação, Lucas ergueu a mão e cortou através da neblina. Ele não era mais um garoto perdido. Ele era um símbolo de resistência. O livro se iluminou por inteiro, e ao seu redor, o poder se manifestou. A luz agora queimava as sombras, revelando não apenas as verdades de sua vida, mas de todo aquele lugar. As figuras encapuzadas começaram a se desintegrar, fazendo ecoar um grito em uníssono.
interrompido apenas pelo silêncio que se seguiu. A cidade, antes dominada pelo terror, agora via as sombras se afastarem, permitindo que a liberdade emergisse. Lucas ficou ali, respirando o ar renovado, cercado por almas que agora podiam descansar em paz. Ele finalmente havia encerrado o ciclo. Seu coração ainda batia rápido, seu corpo inundado por um propósito renovado. Eu fiz isso. A verdade venceu. Um grito de vitória escapou de seus lábios. Ainda havia muito a enfrentar, mas agora ele tinha a força e a luz dentro de si. E enquanto o eco de suas conquistas reverberava nas ruas, ele sabia que a luta não tinha fim, mas a luta pela verdade, agora, era sua. Enquanto olhava para a cidade renascente, Lucas se lembrou de seu pai e de como seus atos influenciaram não só a vida dele, mas de todos ao redor. E, finalmente, ele entende que a verdade, por mais sombria que parecesse, sempre teria um preço. E a liberdade era o maior deles. Agora, ele estava pronto para enfrentar o mundo. Fim. E você que acompanhou essa jornada arrepiante, não pode perder as próximas histórias de terror que preparamos. Então, inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar esse conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa mostrar seu apoio. Vamos juntos manter a chama do terror acesa.